Meu cadastro na Gup literalmente era. Primeiro que meu cadastro na Gup era o meu LinkedIn, literalmente, era vasto, gigantesco, assim, absurdamente grande. Então, primeiro tem a questão do currículo que eu te falei, né? Então, assim, de colocar o meu currículo em uma página, eu quando vi, já estava no curso, falei, gente, não vai, o currículo não vai entrar em uma página que você traz. Então, assim, que eu falei, gente. Aí que ficou pronto, eu olhei para aquele currículo e falei, não é que coube em uma página, gente. Não é que dá para poder fazer. Não é, e não é que ele passou a ser mais interessante em uma página. Tem esse detalhe é muito importante que as pessoas precisam entender. Que eu Você venceu a literalmente, Gup, então. exatamente, eu tenho uma como quase que 90% das pessoas têm uma coisa com a Gup e acha que não dá certo, e deu. Eu venho atuando aí praticamente nos últimos 8 anos, sempre em cargos de coordenação regional, então assim, foi um cargo de liderança. E na mesma área que eu E... atuo, que é a Telecom. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia. Marcelo, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, em menos de 51 dias, foram 42 dias. Eita, coisa boa! Muito bom. Qual área que você conseguiu? Na área comercial é onde eu sempre atuei, então foi bem legal. Que legal. Foi cargo de liderança? Foi Foi cargo cargo de... de liderança. Eu venho atuando aí praticamente nos últimos 8 anos, sempre em cargo de coordenação regional, então assim, foi um cargo de liderança. E na mesma área que eu E... atuo, que é a Telecom. Que legal, que legal. Tem muita gente que fala assim, Marcelo, e que você só apresenta a galera de analista, só apresenta a galera mais júnior, funciona para liderança? Funciona para liderança, tá aí, ó, a prova. Funciona mesmo. Mais um líder que conseguiu aí o emprego. E você me conheceu de onde? Cara, eu vi, se eu não me engano, acho que foi pelo Instagram, foi alguma rede social que eu vi, e me chamou a atenção, tal, um emprego em 51 dias, etc. Confesso, inicialmente meio cético, assim, mas deu certo, assim, eu aí vi e falei, cara, vou apostar nesse negócio. 51 dias, papo de marqueteiro, será que é verdade mesmo? Tipo isso. E aí, então você participou então do nosso curso gratuito do Emprego 51 Dias, das E aulas que a gente faz. isso, aí participei do curso gratuito para depois fazer a compra do Que curso. legal, que legal. E lá do gratuito, você lembra o que foi que mais te marcou? Assim, o curso gratuito já foi bom para você? O conteúdo gratuito? Sim, o curso gratuito para mim já foi bem legal, assim, inicialmente já deu aquele pontapé, porque aquela coisa, igual eu falei, estava meio cético, então acho que o curso gratuito começa a quebrar meio esse ceticismo, né, de tipo, de que vai dar certo, você começa a pincelar algumas coisas que são importantes. Acho que tem a questão dessa coisa das dicas do LinkedIn, eu acho que são muito importantes, porque a gente acha que a gente sabe lidar com o LinkedIn, a gente acha que sabe lidar com o grupo, a gente acha que sabe construir um currículo bem feito, e a gente acaba vendo que não. E você estava, quando você se inscreveu no curso, você estava desempregado, estava empregado, como é que Estava tá? desempregado, estava desempregado. Já estava há quanto tempo? Quando eu peguei, eu acho que eu tinha uns 20 dias, eu acho, uns 15, 20 dias. Tinha pouco tempo, então que bom Foi de tempo. que bom. É porque tem muita gente que assim acaba sendo demitida e aí fica naquela dúvida de, ai meu Deus, será que eu vou investir no PRH ou não? E aí acaba procrastinando, procrastinando, procrastinando. Quanto mais tempo às vezes a pessoa procrastina, mais tempo ela fica cometendo os mesmos erros, né? Exato, Então, acho que se eu posso dar uma grande dica aqui, é literalmente não esperar muito tempo, porque a gente acha muitas vezes que, tipo, cara, acabei de ser desligado, vou esperar aqui, tipo, 30, 60, 90 dias para fazer alguma coisa, para poder, tipo, sei lá, tomar alguma decisão no sentido de investir, porque eu acho que eu vou conseguir no mercado. Assim, pode ser que aconteça, sim, mas se você não tomar as rédeas e ser proativo de buscar, né, curso igual o PH para poder auxiliar e acelerar isso, com certeza, acho que a grande dica é essa, não espera muito tempo. Se for tá desligado, tá buscando uma virada de carreira, cara, já pega ali, já faz um total, investimento no negócio e já busca você mesmo, não espera o tempo, né? O tempo te obrigar a fazer isso. total, total. E lá no gratuito, o que foi que eu falei ou fiz que deu confiança para você dar o passo a mais e entrar no PRH? Cara, acho que é a parte do LinkedIn e do Gup, eu acho, quando você fala da Gup e do LinkedIn, principalmente o Gup, porque eu tinha uma coisa com a Gup, principalmente, e a empresa que eu tô,
ela utiliza a GUP, ela utilizou e utiliza a GUP, então eu Você venceu a literalmente, GUP, então. exatamente, eu tenho uma, como quase que 90% das pessoas têm uma coisa com a GUP e acha que não dá certo, e deu. Seu pensamento inicial, então, antes de me conhecer, era que a GUP não funcionava. Literalmente, fala, gente, essa plataforma ela existe para quê? Não sei, acho que eu venho aqui à toa, eu venho aqui só para poder olhar como é que estão as coisas, para poder me candidatar e para mais nada. Então, assim, literalmente, eu Cara, achava que não funcionava. que legal, que legal. Tem várias coisas que você fala, tanto, né, vem do curso, que literalmente fazem todo sentido, e você vê que literalmente, igual eu falei antes, a gente acha que a gente sabe lidar com essas ferramentas, a gente acha que a gente sabe fazer um currículo, a gente acha que o nosso LinkedIn tá ótimo, e quando você vai literalmente entrar em pontos técnicos, que é o que você traz, em dicas de expertise que você tem de RH, a gente vê que, tipo assim, cara, não estava nada legal. Total, total. E assim, é legal ter a humildade da forma como você trouxe aqui, porque pessoas como são em nível de senioridade, já no cargo de liderança, de gestão, falam, pô, eu já sei tudo isso aqui e tal. Mas tudo muda, né? A LinkedIn Exato. tá mudando toda hora, a GUP tá mudando toda hora, o mercado de trabalho tá mudando O muito rápido. mercado, gente, muda todo dia é uma coisa nova. Então, assim, Total, a gente como líder, gente, ocupando o cargo de liderança há mais tempo, a gente tem que entender que a gente não sabe tudo, a gente não é o dono da verdade, e que literalmente tem muita coisa para aprender, que o mercado está mudando, e que muitas vezes eu falo até por mim, muitas vezes a gente está focado, eu estava numa outra empresa no mesmo mercado que eu estou hoje, nessa mesma, e a gente acaba ficando muito focado ali no dia a dia, e a gente não se atualiza, e a hora que a gente acontece um desligamento, ou você resolve sair, você tem que ter a humildade de falar, cara, eu estava tão focado no mercado, nas minhas atribuições, que eu preciso me atualizar. Não dá para eu achar, falar total. assim, estou onde eu estava e assim vou ficar e vou tocar porque eu vou conseguir me recolocar, ou vou conseguir uma virada só pelo que eu sou. Não é. Total, total. E me conte, você falou que então venceu a GUP, que essa empresa que você passou foi através da GUP. Como é que era o seu cadastro da GUP antes do PRH e como é que ficou pós-PRH? Meu cadastro na GUP, literalmente, primeiro que meu cadastro na GUP era o meu LinkedIn, literalmente, era vasto, gigantesco, assim, absurdamente grande. Então, primeiro tem a questão do currículo que eu te falei, né? Então, assim, de colocar o meu currículo em uma página, eu quando vi, já estava no curso, falei, gente, não vai, o currículo não vai entrar em uma página, é impossível, não dá Quantos anos certo. de experiência em uma página? Nossa, em uma página, 15 anos de experiência, 15 anos Olha, com passagens diversas e até cargos diferentes na mesma empresa. Então, assim, a hora que eu olhei, a hora que eu fui ouvindo, chegando, até que chegou o modelo, né, do currículo, aí eu peguei, aí que eu peguei, abri o arquivo, que aí a gente começou a fazer aqueles tamanhos, tem aquela coisa toda, né, aqueles detalhinhos todos que você traz. Então, assim, que eu falei, gente, aí que ficou pronto, eu olhei para aquele currículo e falei, não é que coube em uma página, gente, não é que dá para poder fazer, não é, e não é que ele passou a ser mais interessante em uma página. E tem esse detalhe é muito importante que as pessoas precisam entender que tipo, cara, quando a pessoa, né, faz o curso e vê lá todas as dicas que você dá e o modelo que você traz em uma página e depois que você começa a disparar esse currículo para as pessoas, acho que você percebe automaticamente a mudança de receptividade, de interesse do currículo. E voltando lá na pergunta que você falou da GUP, um ponto é que aí, a partir desse momento, meu currículo, que já estava ali conciso, interessante, foi ser espelhado na GUP, que automaticamente perfeito. passou a ter, literalmente, ser mais interessante. Porque então era meu LinkedIn. Os 15 anos estavam lá na GUP. Olha só, Marcelo, que legal. Porque tem muita gente. Eu sempre tô fazendo live, né, no YouTube e tem muita gente que ainda insiste. Mas Rick, a GUP fala que pode colocar tudo, que o algoritmo lê tudo. E eu falo, eu sei que a GUP fala isso e provavelmente deve ler. Mas quando vai chegar um recrutador, um olhar humano, um gestor, para escolher quem vai chamar para entrevista, quanto menor for as páginas, a quantidade de páginas, mais chances tem da pessoa ler as informações, as suas melhores histórias. Provavelmente você tinha um bocado de história que nem era tão relevante, né? Que você colocava ali na GUP. E, nossa, tinha muita. Quando começa a fazer o curso, a gente começa a ver as dicas e as técnicas que você passa, a gente começa a ver, cara, para que eu estava contando isso? Por que eu estava colocando isso aqui? Que relevância teve? Tipo, que relevância? Porque talvez para a gente
e até a gente também, como líder, também tem que parar para poder pensar nisso. Talvez para a gente ela foi super relevante para a gente, para aquela função, naquele momento. Mas, tipo, para um recrutador, para uma nova oportunidade, isso é interessante. Aí você passa a começar a ter um olhar também do recrutador, né? Tipo, cara, deixa eu pensar como Total, recrutador. Não fazia sentido algum. Então, total. ocupando espaço. Aí, quando você ocupa espaço, literalmente, o cara perde o interesse ainda, porque tem muita coisa e o cara tem pouco tempo. Perfeito, perfeito. E até quando a gente também, às vezes, é porque quando a gente está buscando emprego, é mais difícil a gente mudar essa chavinha. Mas quando a gente se coloca no papel de gestor que contrata também, vocês não têm paciência para ler um currículo com muitas páginas. Não tem condições. Juro para você que eu estou nessa fase. Eu já estou contratando pessoas para minha nova função. Eu falo muito, gente, é literalmente isso. Olha, eu recebi esses dias vários currículos para poder fazer seleção e tipo, tinha um com 5 páginas. Eu falei, ai, gente, não vai dar para ler tudo, infelizmente. Não vou Vou indicar conseguir. o curso do Rick para essa galera aí. Gente, vai lá ver os vídeos do Rick, faz o curso, porque e a gente acaba pegando, eu juro para você que a gente até pega, eu quando fui olhar os currículos que eu recebi, meu olhar já foi outro completamente diferente depois do curso. Isso é até positivo, até para quem é líder e tem interesse em fazer o curso, acho que isso é muito relevante, porque depois do curso, além de a gente conseguir se recolocar ou conseguir um movimento de carreira, a visão que a gente passa a ter de currículo e de histórias é outra. Hoje, quando eu olho um currículo, não sou o mesmo que eu olhava há 6 meses atrás, Que há 3 legal. meses atrás. Que legal, Marcelo, que legal. E você falou bastante de currículo, de GUP, mas seu LinkedIn também teve resultado, melhorou com o PRH? Sim, teve outro ponto. Eu achava que meu LinkedIn, tipo, nossa, meu LinkedIn tá incrível, fantástico e tudo mais. Aí quando eu fui olhar e fui ver suas dicas, tipo, eu falei, gente, não tô literalmente achando. Na minha nobre visão, eu achava que estava incrível. Quando você passa a ver uma visão de uma pessoa técnica, com dicas, de uma pessoa que faz seleção, você vai falar, cara, nada atrativo, nada interessante. Total. E depois que eu fiz a mudança do meu LinkedIn, eu fiz um teste com alguns amigos, até com a minha mãe também, que também é do mercado, também ficou muito tempo, hoje já tá aposentada, mas ficou muito tempo no Sim, mercado sim, financeiro. sim. Aí eu fiz questão de mandar meu LinkedIn para ele e para alguns amigos depois que eu fiz essa mudança. Falei, gente, dá uma olhada nessas pontos aqui que eu alterei. Aí todo mundo, nossa, mas ficou bem melhor, não, ficou legal, gostei mais, tá? Você começa a levantar alguns feedbacks, você vê que, tipo assim, realmente Que não legal. faz sentido como tá. Que coisa boa. Porque assim, o LinkedIn sempre fala, né? Tem que ser importante também que várias pessoas, independente da área, independente de quem seja, entenda a sua história porque para a gente fazer estratégia de networking, mas também é importante configurar o LinkedIn para aparecer no LinkedIn Recruiter. Hoje eu estava fazendo uma análise de carreira com uma aluna da CRH, nível de gestão também, que nem você. E eu falei, ó, do jeito que tá seu LinkedIn aqui, você nunca vai aparecer para um cargo de gerente de projetos. Nunca vai aparecer para um cargo de coordenador de projetos. Tem que mudar isso, isso e isso. Às vezes a gente não tem essa noção, né? Mas quando a gente entende o bastidor do recrutamento, como funciona, aí o jogo muda completamente. E eu acho que a gente, gestor, a gente ainda tem um ponto maior, que eu acho que talvez a pessoa quando está na gestão, ela já tem já tem uma senioridade, obviamente, senioridade, e acaba que tem uma certa resistência a mudar algumas coisas que você acha que Sim, está incrível. Tipo assim, não, essa descrição minha eu uso há 8 anos e sempre deu certo, por que agora eu vou mudar? Porque o mercado mudou, porque as pessoas mudaram, as plataformas são outras, tem IA, então tem chat, tem quanta coisa acontecendo. Então, amigo, infelizmente, o que funcionava em 2020, em 2018, não vai funcionar agora. Talvez lá em pois é. 2018 era uma descrição que talvez fazia sentido, estava super incrível, mas agora não faz mais. Total, total. Muita gente depois da pandemia parou de se atualizar e pós-pandemia muita coisa mudou aí. Então, Uhum. realmente, esse processo de atualização é muito importante. Agora, as suas entrevistas, Marcelo, melhoraram pós-PRH? Sim, com certeza, melhoraram muito. Eu vi, assim, outro ponto também, que a gente acha que faz uma puta entrevista, fala, cara, entrevista, não preciso estudar entrevista, eu sempre fiz entrevistas incríveis, aí você vai falar assim, sempre fiz coisas incríveis, você vai e começa a estudar e começa a ver, tipo, as perguntas, a questão das objeções, e vencendo objeções, você vai falar, cara, já fiz algumas entrevistas boas, sim, mas não foi tão técnico quanto isso, não foi tão preparado quanto isso. Então, acho que também mudou porque você começa também a ser mais, se estudar mais, você começa
né, para fazer um checklist ali das coisas, não que a gente não fizesse ou não estudasse a empresa Claro. antes, mas tem uma questão diferente também, até de ser mais resumido. Muitas vezes a gente tem mania de, principalmente na área comercial, a gente tem mania de falar demais, ser muito prolixo. Então tem isso. Então acaba que ajudou bastante. Que legal. Tem muita Aí gente. fora isso, eu ainda estava em outro, assim, eu estou empregado na empresa que eu estou agora, num cargo de gestão, mas recusei, por conta disso, recusei duas outras empresas que já estavam na fase final, tipo, vou te dar a resposta e gostei, e as entrevistas foram muito boas, tá? Tanto que uma delas até me retornou, assim que eu tinha dado sim para a empresa que eu estou, uma segunda me contou, olha, vamos fechar com você. Eu falei, infelizmente eu já segui. Demorou, já aceitei uma proposta. Já, já. Que Começar legal, um Marcelo. pensamento, né? Sim, não, é essencial. E é engraçado porque, assim, as pessoas do comercial, às vezes eu tenho até dificuldade de falar para as pessoas, ó, eu sei que você é um bom vendedor, eu sei que você é bom de lábia, mas sempre tem técnicas, tem algumas coisas ali para entrevista que é diferente de você só vender, de você aplicar as técnicas comerciais no processo seletivo. E é bom trazer você aqui para poder falar isso para as pessoas, porque, de fato, tem muita coisa que eu ensino que vem do mundo de vendas, que vem do mundo do marketing, ensinando para quem não vem desse mundo, mas tem outras coisas que são experiência de recrutamento e seleção também, né? Que aí acaba agregando para vocês. Exato, com certeza. Você vê que é uma coisa que eu acho que a gente, gestor de comercial, tem um pouco de dificuldade. Eu acho que é todo mundo comercial, mas gestores, quando você vai falar tipo, dos seus pontos fracos. Porque a gente que é vendedor, a gente que é líder de vendas, de gestor comercial, a gente acha que sempre está tudo assim, eu sou foda, então não tem, deve ter alguma coisinha para desenvolver, sei lá, sou muito ansioso, muito acelerado, e não é. E quando você vai fazer seu curso, por exemplo, que você traz lá aqueles pontos para a gente fazer uma Sim. autoanálise e anotar ali, literalmente, ali, o seu perfil, fogo, água, aquela coisa toda de tipo assim, onde você se encaixa, cara, realmente eu tenho alguns pontos fracos bem interessantes a serem desenvolvidos e que eu posso vender de maneira bem mais interessante numa entrevista. Que legal, que legal. E seu temperamento é qual? Que você estava falando de fogo, água? Fogo. Ah, o seu colérico, então. Bem o perfil esperado para a galera do comercial, que gosta de Exato, meta. exato. Né, como dizem meus gestores, meta driving. Que massa, Marcelo, que massa. E tinha uma meta de conseguir emprego em 51 dias e consegui 42. Olha que maravilha. Tinha, cara, tava assim, quando eu entrei, e eu acho que uma outra dica que eu posso dar para as pessoas é tipo, cara, a partir da hora que fez a compra do curso, eu não sou uma pessoa, você pode ver que eu não me interagi tanto no grupo quanto os demais colegas lá que fizeram a compra do curso, mas se uma coisa que eu acho que as pessoas que eu posso falar é que eu literalmente abracei, a partir da hora que eu comprei, eu abracei o curso de fazer literalmente todos os módulos de maneira, não ser rápido, mas assistir de maneira, fazer o negócio na sequência, não deixar passar dias sem assistir, tipo, assistir hoje, aí 2, 3 dias eu volto a assistir, principalmente a gente quando está ali naquela fase, né, entre o desligamento e a busca de emprego, você está Sim, ali em dias mais ociosos, não deixar literalmente essa ociosidade tomar conta do fato de não se programar para estudar. Acho que as dicas que você dá muito de tirar aquelas horas do dia para poder literalmente se buscar as vagas, ver todos os vídeos do curso, não deixar poder, tipo, a hora que aparecer uma vaga, eu vou lá assistir os vídeos de entrevista. Não, cara, vai lá, dá uma estudada, reveja os vídeos. Acho que isso é muito importante. Acho que a pessoa que também tem que, legal. depois de comprar o curso, veja todos os vídeos as soon as possible. Total, total. Não, e outra, assim, você é o nosso dedicado especialista número 159, tá aí nos top 200. Pô, tem muita gente que usou o mesmo método. Tipo, o método tá mais do que comprovado de que funciona. E mesmo assim, tem gente que às vezes fica lá dentro da comunidade e fala: ai, mas não tá funcionando pra mim, não tô, vou desistir. Poxa, tenta ver se você não esqueceu alguma coisa importante, se você tá mirando na vaga ideal certa, muitas das vezes a pessoa mira na vaga ideal errada. Então tem muita coisa ali que as pessoas às vezes acabam deixando de lado, mas tem ouro ali dentro do PRH. Então eu queria Nossa, até aproveitar a sua experiência aqui para poder, pensando na galera da comunidade do bem, Marcelo, sua turma 11, a turma que entrou agora, a turma 12, para você, assim, dentro do PRH, a galera que já tá lá dentro, qual que foi o grande ouro, o grande diferencial que você pudesse falar, galera, revisa isso aqui, seria bom para as pessoas?
Olha, eu acho que são duas coisas que eu acho que foram bem importantes para mim. Primeiro, é, a revisão de currículo de LinkedIn, o que que você está colocando ali? Eu ainda vejo, eu até vi alguns arquivos que o pessoal compartilhou lá no grupo e tal. Acho que ainda existe muita resistência em fazer algo mais conciso, mais focado na sua grande história ali, ou nas suas duas grandes histórias. Eu mesmo foquei em duas só grandes. Em 15 anos, eu vou te dizer que eu tenho várias outras para contar, mas a gente ainda tem que quebrar a quebra dessa resistência de vender apenas uma ou duas grandes histórias. Acho que esse Perfeito. é um ponto que, para mim, fez total diferença de focar. Acho que o foco em uma Que grande legal. história, em duas grandes histórias, para tipo, criar o interesse e abraçar o negócio. E um outro ponto também que eu acho que é bem importante é literalmente revisar, rever os vídeos, reveja tudo, faça uma autoanálise, assim, depois, eu fiz a primeira vez que eu vi, eu fiz meu LinkedIn e fiz meu currículo, eu falei, cara, consegui fazer o currículo em uma página, ficou massa, ficou ótimo. Confesso para você, depois eu voltei, assisti os vídeos de novo, eu refinei, então eu refinei o que já tinha sido Que refinado. legal, que Sim, legal, isso também é que importante. legal. Não acha? Acho que são essas duas coisas. Focar em duas grandes histórias. Quando a gente tem várias para contar, as pessoas têm certa dificuldade e resistência de focar em uma história só, em duas Total. grandes histórias. E outra coisa, não ache que só porque você foi lá e viu os vídeos, refinou que está ótimo. Faça de novo uma nova revisão. Eu fiz uma Perfeito. nova revisão, tanto que eu cheguei a alterar o meu currículo de uma página que eu achava impossível, ainda revisei de novo, melhorei ele mais um pouco. E o LinkedIn também, que também foi revisado dentro do que Que você legal, cara. ensinou e refinou de novo. Ficou mais interessante. Então, não tenha receio de se autoanalisar, mesmo depois de ter feito tudo, de ter esquecido alguma coisa para trás. Com certeza, a gente Que, tem esse hábito, vai ficar alguma coisa para trás. que maravilha, que maravilha. E aí, se você puder dar um conselho para as pessoas que estão lá dentro, acho que a aula da A Melhor História abraça um pouco disso tudo que você trouxe. Porque a gente tem muitas histórias, mas tem que entender quais são de fato as melhores, que não é a melhor para você, é a melhor para o mercado de trabalho, é a melhor, né, para as empresas. Isso. Cara, a gente, muitas vezes, eu tinha a minha melhor história, se eu for olhar antes do curso, era uma melhor história que não foi a que eu vendi. A que eu vendi para a empresa que eu estou não foi essa. Foi na minha última passagem, uma última grande história na última passagem agora. Eu vendia uma do meu tempo de startup, mas a melhor história depois do curso foi a do meu último emprego, que Que foi a que até legal. agora a empresa que eu estou. Então, assim, não tenham receio de, literalmente, de revisar, que muitas vezes eu estou preso numa grande história de um ano, dois, três atrás, e a minha melhor foi há 6 meses atrás, e pensar que a sua melhor história tem que ser aquela focada para aquela vaga, aquela que você está querendo agora, buscar Total. aquilo ali. Maravilha, cara. E se você pudesse voltar atrás, o que que você teria feito diferente dentro do PRH? Teria feito diferente? Quem sabe conseguiria emprego até mais rápido do que 42 dias. Eu acho que eu talvez tenha, em algum momento eu dei essa dica de não de assistir os vídeos todos e tal, e eu acho que em algum momento ali, acho que quando chegou na GUP ali, acho que eu tive eu já tinha uma certa restrição com a GUP, ainda fui meio que, né, tentar ajustar a minha aceitação com a plataforma e pegar todas as dicas que você deu. Acho que talvez eu teria sido menos. Acho que acho que para mim o grande negócio é que em alguns pontos, da primeira vez que eu estava assistindo, eu talvez não abri tanto meu coração para todas as dicas. Acho que minha dica maior é tipo, entra de coração aberto em todas as dicas que estão ali, quebrando resistências que talvez a gente tenha com a gente já de muito tempo, ou seja, com relação ao LinkedIn, a currículo e a GUP. Acho que talvez em algum modo eu tenha sido um pouco mais restrito e talvez ele tivesse conseguido até menos tempo. Que legal, que legal. Mas tá aí, ó. Conseguiu vencer a GUP, vencer essa resistência aí também. 42 Exato, dias. Bom exatamente. demais, Marcelo. Que Já coisa até, boa. eu já até passei por umas 3 pessoas já o seu curso. Eu falei, gente, pega a próxima live que tiver, próximo curso gratuito, vejam, Que aproveitem legal, os cara. que estão aí procurando se recolocar.
é um conhecimento para a vida, né? Que vocês vão levar, assim. Você nunca mais vai pagar nenhum profissional para fazer um currículo para você. Nunca mais vai ter que pagar ninguém para fazer LinkedIn para você, porque quem aprende não depende. Então, Exato, fica aí exato. conhecimentos para a vida Exatamente, né? toda. E, tipo, cara, o meu currículo em uma página é literalmente, para mim, o suprassumo do negócio, porque meu currículo tinha umas 4 páginas, 3 ou 4 páginas. Bom demais, Marcelo. Como é que você se sente hoje como um dedicado especialista, nosso dedicado 159? Cara, sinto feliz, assim, por ter abraçado as ideias, por ter conseguido colocar tudo em prática, por ter dedicado, né, ter pego isso aí e no momento certo ter quebrado as resistências e aplicado da maneira certa, não ter tido receio de mesmo aplicando, me autoavaliar e, tipo, refinar o que era necessário. Então, assim, fico bastante feliz, gostei bastante do curso, conteúdo Que bom. super rico, super válido. Tô feliz de estar aqui falando contigo. Que bom, cara, que bom. E eu acho, eu não sei quanto que você vai ganhar de salário, enfim, mas eu acho que com o salário que você conseguiu, dá para pagar pelo menos uma parcela do PRH, né? Dá para pagar. Investimento que faz sentido. Olha, o investimento vale super a pena. Acho que independente de liderança, de cargos de liderança ou não, se a pessoa levar tudo que você ensina lá para uma conversa e buscar e aplicar e rever, com certeza ela vai conseguir um salário legal aí que vai dar para poder pagar as parcelas do curso. Bom demais, Marcelo. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você no LinkedIn, se conectar, elas podem fazer isso? Podem fazer, com certeza. Fiquem super à Show de vontade. bola, Estou à show de bola. disposição. É o Marcelo Barbosa C, não é isso? É isso, esse mesmo. Tudo junto, show de bola. Vou colocar nova oportunidade, minha nova função lá. Boa, vou pedir para a editora colocar aqui o link do seu LinkedIn. Cara, muito, muito, muito obrigado, de verdade, por essa conversa. Vou finalizar minha sexta-feira aqui mais feliz com tudo que você trouxe, acreditando cada vez mais no PRH também, que é cada vez mais, tá mais forte para as lideranças. Se as lideranças forem humildes, como você está trazendo aqui, de acreditar no processo, acreditar que dá certo, Exato. acreditar que a GUP funciona, a LinkedIn funciona, né? A gente trabalha a humildade, vai de coração aberto para as coisas, para tudo, seja, né, para todas as dicas, para todas as estratégias. Faz quando você aposta, ou você aposta para poder acreditar, ou não aposta. Pense Total. sempre assim. Se for para entrar, entra para poder fazer tudo que tem que fazer, para não ter medo de se revisar e achar que pode corrigir a rota no meio do caminho e acreditar que vai dar certo. Acho que o primeiro ponto é acreditar que vai dar certo e aplicar, reaplicar, reaplicar e reaplicar. Perfeito, perfeito. Muito, muito, muito obrigado, Marcelo, de verdade. E agora é ter uma Eu, carreira rica de histórias, hein? com PRH é só o certeza. começo. Exatamente. Construir mais histórias maravilhosas aí. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Um abraço, Obrigado, cara. Tchau, tchau, tchau. tchau.